Agora é a Fátima Correia, que vai falar sobre holografia, sistema holográfico do Llama. Você vai querer esse aqui? Seria bom, acho que é melhor, né? Depois eu troco o microfone. Tá bom. Depois eu troco o microfone. O microfone. Tem um computador laser ou não? Não temos. Então faz um. Peraí, cadê o óptica? Eu esqueci de trazer. Cadê o... Não, é sistema de holografia, então está aqui, ó. Perfeito. Hoje eu estou aprendendo. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Fátima, como vocês já viram. Eu sou da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E eu vou apresentar para vocês o sistema de holografia da antena do radiotelescópio Llama. Opa! Então, eu vou começar falando qual é a equipe que trabalha nesse desenvolvimento do sistema de holografia. Depois eu vou dar uma introdução breve sobre a holografia e falar da arquitetura e requerimentos do sistema, estado atual do projeto e quais são as próximas etapas. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido na Escola Politécnica por um grupo de micro-ondas, que tem um grupo de engenheiros, e em colaboração com o pessoal do IAG, que está aqui relacionado, e também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, nós temos reuniões quase que semanais, né, para desenvolver o trabalho, discutir as questões. Como já foi apresentado antes, todo mundo já sabe, o Llama é um projeto, um radiotelescópio, que é um projeto binacional, e ele vai financiado pela FAPESP e Ministério de Ciência e Tecnologia da Argentina, e é um radiotelescópio single dish, ou seja, que usa uma única antena. E, atualmente, ele está em fase de instalação em Altos Chorrilhos, nos Andes argentinos, e vai ter todas essas bandas de operação que já foram citadas em outras apresentações. Então, a gente vê aqui que ele vai operar, na realidade, desde 31 GHz, no começo da banda 1, até 720 GHz, no final da banda 9. Aqui tem uma antena do Llama, que é similar a que vai ser usada, do ALMA, que é similar ao que vai ser usado no Llama, dado que a antena do Llama ainda não está montada, né? Então, estou usando essa foto. Então, é uma antena fabricada pela Vertex, empresa alemã, Cassegrain, e tem um refletor de 12 metros, que está aqui, de diâmetro. Esse refletor é formado por 268 painéis, que são todos montados aqui para formar a superfície. E o sistema de holografia é usado justamente no ajuste da posição desses painéis, que deveriam estar conformando uma parábola perfeita, né? Então, qual que é a situação atual? Atualmente, as peças da antena estão em Altos Chorrilhos, que é o local em que vai ser instalado o radiotelescópio. Então, existe lá uma grande quantidade de containers enormes com as peças. Essas peças já foram verificadas pela Vertex, foram transportadas até lá, né? Estão em estado adequado. E, no início de 2023, o fabricante, que é a Vertex, deve fazer a montagem da antena com supervisão da empresa contratada pelo governo argentino para essa tarefa. E, após a montagem da antena, a própria Vertex faz um ajuste preliminar dos painéis e do refletor parabólico e usa um processo de fotogrametria para ajustar a posição dos painéis. Eu não tenho o valor exato do que eles conseguem com a fotogrametria, mas a que foi feita no ALMA, pela documentação do ALMA, conseguiu ajustar os painéis do refletor para que desse um erro da superfície do painel em relação à superfície de uma parábola ideal, da ordem de 100 microns RMS. Talvez seja possível obter 80 na fotogrametria, mas esse é o número de referência. Na sequência, após a antena estar instalada e com esse ajuste preliminar, é feita a holografia da antena. A holografia da antena tem dois objetivos. O primeiro é medir qual que é esse erro RMS da superfície que resultou após a montagem. Conferir esse número. E, na sequência, ela serve como uma ferramenta para se fazer um procedimento de holografia que tenta fazer um ajuste fino da posição dos painéis para chegar num erro de superfície da ordem de 10 micron RMS, que é bem pequeno, né? Um erro bem pequeno.
Então, a gente pode perguntar assim, mas por que precisa ajustar os painéis com uma precisão tão grande? Então, pus uma breve equaçãozinha aqui, que é o seguinte. Qual a importância de reduzir esse erro RMS? A antena tem vários fatores que fazem ela se comportar de maneira diferente de uma parábola ideal, né? Então, tem vários erros que são adicionados. Eu vou mostrar uma relação de erros no próximo slide. E tem um erro total, que é calculado assim, da antena. É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros. Um desses erros está ligado ao posicionamento das antenas, dos painéis da antena. Então, o que acontece? O erro total ele afeta a eficiência de radiação, com essa fórmula que está aqui. Então, a eficiência de radiação da antena real é NA, e aqui seria a eficiência de uma antena ideal. Então, a gente vê aqui nessa fórmula duas coisas que ocorrem. A eficiência vai cair exponencialmente. Como? Quanto maior o erro, mais forte é o decaimento exponencial, por isso que é importante que ele seja pequeno. E também, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, também é mais afetada a eficiência de radiação por esse erro. Então, principalmente nas frequências mais altas, banda 9, o erro dos painéis aqui vai começar a prejudicar o ganho da antena e diminuir a sensibilidade das observações. Por isso que a gente tenta minimizar. Aqui tem uma tabela que é usada para calcular o erro total. Essa tabela é fornecida pela própria empresa, a Vertex. Então, vocês vão ver aqui que tem erros, né? Como, por exemplo, estruturas que montam a antena, erro da própria superfície de cada painelzinho que vai formar a antena, e um erro que é chamado, onde é que ele está? Aqui, da holografia, que está ligado ao posicionamento de cada painel. Tá? Então, é esse erro que a gente vai tentar reduzir a 10 microns. Aplicando aquela fórmula anterior, que é a raiz quadrada da soma dos erros ao quadrado, se aqui for 10 microns, esses outros erros são da estrutura, não podem ser alterados, né? A gente chega no erro total de 21,9 e, então, no erro garantido de 25 microns. Tá? E se a gente calcula por aquela fórmula, a gente vai ver que, na frequência mais alta da banda 9, nós vamos ter uma eficiência que cai a metade da que seria ideal. Ou seja, o ganho da antena vai ser 3 dB abaixo do ideal. Então, essa é a especificação que a gente está tentando atingir. Bom, como é que é o sistema de holografia do Lhama? Primeiro, só deixar claro, o sistema de holografia não é parte do radiotelescópio. Ele é um instrumento que é usado para fazer essa calibração dos painéis da antena. Tá? Então, aqui nós temos um perfil do terreno em que fica o radiotelescópio. Aqui estaria o Lhama. Depois tem uma elevação, que tem uns 50 metros aqui de altura, e no topo dessa elevação tem uma torre de uns 10 metros. Essa é chamada torre de holografia. No topo dessa torre é colocado um transmissor, que gera um sinal de 104 GHz, que é mandado em direção à antena do radiotelescópio, que, durante a medida, fica posicionada para receber diretamente esse sinal. Então, ela não vai olhar para o céu, ela vai ficar inclinada. Além disso, no sistema, tem ainda um duto enterrado aqui, que carrega alimentação, que é 220 volts, para os circuitos que estão na torre, e também um enlace de fibra óptica que transmite dados entre a torre de holografia e o radiotelescópio para controlar o processo. Vocês vão ver o que é que ele controla. Então, quais são os componentes do sistema? De um lado, na torre de holografia, nós temos um transmissor, que foi projetado e fabricado já, e uma antena, que é ligada ao transmissor, que vai pegar o sinal que o transmissor gerou e vai jogar em direção à antena do radiotelescópio. Esses dois estão no topo da antena, que fica, da torre, que fica a uns 350 metros do radiotelescópio. No radiotelescópio, para receber o sinal desse transmissor, tem que ter um receptor. Esse receptor que a gente vai usar, nós não desenvolvemos. Ele foi emprestado pelo ALMA.
E ele fica no foco primário da antena do Lhama. Vai ter uma foto que vai mostrar para vocês como é que seria isso. E, finalmente, esse receptor, para operar, e o sistema de holografia também, precisa de uma série de equipamentos, que depois aparecem aqui, que fica num chamado mini-rack de holografia, que fica no container da antena do Lhama. Então, são esses equipamentos que vão alimentar o receptor, enviar sinais de referências e receber o sinal que o receptor processa. Aqui tem um diagrama que resume o que eu falei, né? Então, aqui desse lado estão os equipamentos da torre de holografia. E do lado de cá está no radiotelescópio. E aqui o enlace que une as duas partes. Aqui eu vou mostrar umas tabelas sem apresentar detalhes, né? Essa tabela aqui, sem comentar muito, é a tabela das especificações do receptor de holografia do ALMA que nós recebemos. Então, nós esperamos que ele esteja funcionando de acordo com esses resultados. Então, ele tem que ter um erro de medida menor que 10 microns, tem que ter bastante estabilidade, faixa dinâmica, baixa relação, alta relação sinal-ruído e assim por diante. O transmissor de holografia e a antena que a gente projetou, eles trabalham na frequência de 104 GHz. Essa frequência foi escolhida porque é a frequência que o receptor do ALMA opera. Tá? Tinha duas frequências, 75 GB e 104. A de 104 permite obter maior precisão. Então, por isso foi escolhida. Esse receptor tem transmissor, a frequência de 104 GHz tem que ser sintonizável, porque existem efeitos de reflexão de solo que criam erros na medida da holografia. E a gente compensa essas reflexões no solo alterando ligeiramente a frequência. Então, ele também tem uma possibilidade de sintonia, né? 130 MB em 104 GB, é realmente uma sintonia bem fina. A antena que vai é uma antena corneta, que tem que ter alto ganho. Bem importante as características dessa antena, e ela tem que ter um feixe de 3 dB bem estreito, no caso de 4,6 graus, para iluminar a antena do radiotelescópio. E, finalmente, no mini-rack, a gente tem vários equipamentos. Tem um oscilador de rubidium, de 10 MHz, que vai servir de referência de altíssima estabilidade, que é necessário. Tem um gerador também de 25 MB, que envia sinais para o receptor. Está também sincronizado ao rubidium. Tem um clock, um gerador de clock, e as fontes de alimentação necessárias para alimentar o receptor. Além disso, tem um notebook com o software, com um programa para testar o receptor de holografia, e a famosa ABM que o Danilo falou para nós, que seria usada. Nós vamos fazer um primeiro teste sem ABM e futuramente com ABM. Aqui está uma foto, duas fotos, aliás, né, do protótipo do receptor de holografia que foi emprestado pelo ALMA. Esse protótipo chegou no Brasil no começo do ano e atualmente está localizado na Escola Politécnica da USP, numa sala que a gente está reservando para fazer essas medidas, colocar especificamente essa medida. Então, aqui o receptor, se vocês observarem, de um lado tem uma antena corneta, e essa região aqui é outra antena também. Tá? É grande, 90 centímetros, talvez? 60 quilos, mais ou menos, uma peça pesada. Né? Bom, como é que isso opera? Isso aqui é colocado no foco primário da antena, sendo que essa corneta fica voltada diretamente para receber o sinal do transmissor, o que a gente fala que é envisada direta. O sinal, além de ser recebido por aqui, ele bate no refletor, que é colocado atrás do receptor, e o sinal do refletor é recebido pela outra antena. E é comparando a fase dos sinais que são recebidos diretamente pela primeira antena e aqui refletido, que é feito o procedimento de holografia, tentando fazer essa diferença de fase constante ao longo de todas as medidas que são realizadas. Aqui, só para ilustrar, pus uma foto
novamente uma imagem do ALMA, para vocês verem aonde vai o receptor. Vai aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, em geral, tem um subrefletor na antena Cassegrain, que é removido, e com guindaste, todo um cuidado mecânico, é colocado o receptor aqui no local, substituindo o subrefletor. E, durante esse processo de comparar as fases, são errados mapas, com posicionamento de todos os painéis. Aqui eu não sei se nessa iluminação dá para ver bem, né? Mas aqui são painéis com 5 furos. Não são furos, são parafusos de ajuste. E um funcionário treinado adequadamente, no guindaste, ele vai seguindo esse mapa de ajuste e acertando a posição dos painéis. Normalmente, o procedimento tem que ser feito mais de uma vez, né? Então, é feito uma primeira procedimento, se faz um ajuste, repete a medida e vai se refinando o ajuste. Pelo que a gente viu nas documentações, cada procedimento desse dura umas 2 horas e é repetido umas 3, 4 vezes até conseguir minimizar o erro da superfície. Bom, aqui é o transmissor que nós desenvolvemos. Ele, basicamente, tem um oscilador sintetizador estabilizado com uma referência, que vai operar em torno de 17 GB. Opera já, porque ele está funcionando. Aí ele é multiplicado por um multiplicador por 6 e gera o sinal de 104 GB, que é usado na holografia. Além disso, tem um atenuador variável integrado aqui na saída. E daqui a gente já vai para a antena, que vai transmitir o sinal para o radiotelescópio. Então, aqui a gente tem a possibilidade de ajustar a potência de saída. Então, esse circuito está pronto e já foi testado. Ele funcionou adequadamente. Foi fabricado no exterior, numa empresa chamada VDI, que é Virginia Diodes, dos Estados Unidos. Está operando e tem a possibilidade da sintonia de frequência, assim como do ajuste da potência. Tudo está operacional. Está lá no nosso laboratório também. Para controlar esse circuito, foi desenvolvido um software, e esse software aqui, LabVIEW, né, permite você ajustar a frequência e a potência de saída do transmissor. Isso fica no lado do radiotelescópio, onde está sendo controlada a holografia, mas à distância, usando o link de fibra ótica, manda-se os dados de controle. E, além disso, junto ao transmissor, foi integrada uma circuitaria para permitir monitorar tensões e correntes de polarização, porque pode haver uma pane no transmissor. Ele já está me olhando. Estou acabando. E também para medir foi toda a monitoração e controle, mudar o ponto de polarização, coisa assim. Essa é uma foto da antena que foi desenvolvida. Essa antena foi desenvolvida no IAG. Foi inspirada numa antena que a pessoa que desenvolveu viu lá com o Finger, lá no Chile, né? E foi fabricada e testada no Nova, na Holanda. E nós vamos fazer um teste, mais um teste aqui, para pegar todos os dados que a gente precisa inserir no programa de holografia. Todo esse equipamento do transmissor com antena e circuitos de monitoração e controle, de estabilização térmica, foram integrados e ficarão dentro de uma caixa hermética que foi desenhada especialmente para essa finalidade. É uma caixa hermética que tem que aguentar a operação ao tempo, porque vai ficar tudo ao relento. Essa caixa será montada sobre um sistema de point tilt para direcionar a antena, e aqui a saída da antena, vai ficar nesse ponto. Bom, o mini-hack exigiu a especificação de todos os equipamentos que iam ser usados, e o que deu mais trabalho foi especificar cabos e conectores, porque tem conectores bem específicos que estão no receptor de holografia, que foi bem difícil de encontrar. Mas está tudo em fase de aquisição. E, no momento, a gente está esperando a chegada desses equipamentos do mini-hack. Ele chegando, cada equipamento será primeiramente testado, como é habitual. E, depois, com esses aqui, nós vamos fazer o teste desse receptor do ALMA, que está conosco, mas nunca foi ligado na tomada, porque precisamos de cabeação específica e conectores específicos que estão sendo comprados. E, depois, vamos medir o teste do transmissor com antena de holografia, que chegou a nós há pouco tempo, e o teste final do sistema completo em laboratório.
Okay? Então, na parte de desenvolvimento do projeto, é isso que nós vamos fazer. Então, sem deixar o Guigui muito nervoso, concluo aqui a apresentação e agradeço a vocês pela atenção. Perguntas? Quando se tira o refletor secundário e coloca o sistema de detecção lá, quando coloca ele, não pode trazer erro às medidas também? Com certeza, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Esse microfone é melhor de falar, viu? Outro tem... uma preocupação que a gente tem é justamente, a gente pretende seguir, antes de fazer a holografia no local, no radiotelescópio, nós estamos conversando sobre a possibilidade de seguir presencialmente a holografia em 2 lugares. Um é no radiotelescópio lá da Groenlândia ou do Havaí. Provavelmente o do Havaí é mais confortável que medir, né? E, de qualquer maneira, a ideia é seguir todo o processo, porque, com certeza, tem que ter um cuidado extremo. Mas tem que pensar que essas partes, elas não são pequenas, elas são grandes. E tem processos de alinhamentos com parafusos, com pinos, tá? Mas a gente sente a falta dessa experiência presencial de seguir um processo de holografia do mesmo tipo. E uma última pergunta é de quanto em quanto tempo a holografia precisa ser feita? Olha, essa é uma resposta que eu acho que tem sido de maneira diferente em diferentes radiotelescópios, né? Com certeza, antes da primeira luz é importante fazer. E depois, periodicamente, talvez não é mensal, talvez 6 meses, 1 ano, algo assim, né? Talvez Jacques ou Zulema possam responder melhor que eu isso. Isso aí, tá bom? 6 meses, 1 ano? 1 ano, é. E eu acho que essa é uma experiência também que será adquirida, né? Se você fizer uma holografia depois de 6 meses e notar que os painéis continuam bastante precisos, você vai descobrir que não precisa de 6 em 6 meses, né? Então, para isso, eu diria que tem a experiência de outros radiotelescópios e é que a gente precisa adquirir ainda. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Is the holography transmitter at your laboratory? Sim, we have the transmitter in our lab at Escola Politécnica, and it was already measured and to generate adequately the 17 gigahertz signal and the 104 gigahertz signal. The output power was okay. So how do you control the output power? Is a mechanical attenuator? No, there is we control it from the program. I showed here. Okay. Engineering software, and you can probably you can put here the desired output power, and it has a attenuator that's electronically controlled. So Okay. the attenuator you show in the picture Yes. is an electronically controlled attenuator. Yes. Yes. Yeah. It's already integrated. So if you are the radio telescope performing the holography, and you have to change the output power, you don't need to go to the tower, up to the tower, and make some adjustments. Yeah. No, Once it is there, it's completely controlled remotely. Yeah, but in the old times, there were only mechanical No, attenuators. You had to put a motor actually to move mechanically the attenuator. Yeah, But this is now I see electronically that, controlled. yeah, electronically controlled at Yeah. 100 gigahertz. That is good. That is Okay. thanks. É uma dúvida até conceitual. Eu estou pensando, quando você explicou o processo que faz a medição, eu imaginei que está chegando uma frente de onda plana, que é o que o transmissor produz. Não? Mas mesmo assim, Sim. tudo bem, daí tem um espelho parabólico que ele reflete a luz e você compara as duas frentes de onda, tanto no rear, tanto na traseira, quanto o que é refletido do telescópio. Mas daí, eu estou tentando entender qual a diferença da holografia para um interferograma, se é que... Eu nunca trabalhei com interferograma, acho que isso aí alguém que trabalha pode dizer, mas eu acredito que a holografia, interferograma é a que usa a fonte celeste ou não?
Se chama astrolografia. Astrolografia é quando usam fontes celestes. Então, a holografia ela pode ser feita de duas maneiras, em campo próximo ou campo distante. No caso, como essa antena tem 12 metros e o transmissor está a 350 metros, na frequência de 100 GHz, tem uma equação que se calcula até onde é campo próximo, que é o diâmetro ao quadrado dividido por 2 vezes o comprimento de onda. Então, quando a gente faz a equação, a gente vê que o transmissor de holografia está no campo próximo da antena ainda. Isso é normal quando se usa a fonte terrestre. A vantagem da fonte terrestre é que você tem potência alta, então você não tem problemas de relação sinal-ruído no receptor, coisa assim. O sinal é forte. E a outra opção é fazer usando um astro, né? Nesse caso, o nível do sinal que é recebido é bem mais baixo. Então, você precisa ter receptores com relação sinal-ruído bem melhor para fazer. E cada um tem sua vantagem e desvantagem. A desvantagem de fazer no campo próximo, que é esse caso, então a onda não chega a ser plana quando ela chegar na antena, né? Mas o software considera isso, tá? A desvantagem que tem é que a antena ela não fica numa posição fixa, direcionada, dá tipo uns 7 graus nesse caso nosso. Então isso dá alguma deformação gravitacional, que é o que eu entendi, que eu não sou da física aí, né? É que essa antena, quando ela mudar de posição, ela pode sofrer um pouco de deformação mecânica, que é uma peça pesadíssima, né? Toneladas, né? E quando você faz com astros, você pode mirar vários astros e repetir a holografia com a antena em diversas posições. Então, isso dá uma vantagem em relação à deformação gravitacional. Mas é um sistema que poderá também ser usado futuramente se houver uma decisão desse tipo, né? Nesse primeiro momento, é esse sistema que era usado também no ALMA. Então, com uma inspiração do ALMA, que usava a mesma antena, optou-se por esse sistema. Estou certa, Jax? Quando eu entrei no projeto, isso já estava tudo definido. Ele falou que você comentou que vocês fazem uma relação de fase, mas tudo bem. No interferograma, você faz uma relação você tira uma relação de fase, mas acho que numa holografia você tira informação de fase e intensidade. Você consegue também fazer essa... na realidade... Você está tirando essas duas informações? Ele dá duas informações, de fato. Ele faz uma varredura... Na realidade, a antena ela sofre uma pequena mudança de posição para que o sinal que está vindo do transmissor faça uma varredura na superfície. Então, não é uma única medida, é um banco de medidas, né? Aí isso passa por bastante processamento. O que é processado, na realidade, são sinais de frequência bem baixa, 150 kHz, que tem na saída do receptor. Tá? Então, lá dentro do receptor, você vai ter 2 receptores, um que veio da antena que está com visada direta e um da antena que está para a parábola. Isso tudo recebe sinais de referência, osciladores locais internos, e depois já chega a sinal de 150 kHz. E aí esse sinal é processado no software. Esse sinal tem informação de fase e amplitude. Tá? Vamos agradecer de novo a Fátima. E a última apresentação, então, agora. Você vai querer esse também, Sulema? Como é que faz aqui? Zulema? Não. Está Zulema. Mas foi ontem. Você fez... Não, hoje coloquei de novo. Zulema era. Zulema. Eu vi um Abraão. Eu sei. Mas é esse, né? Bom, a última apresentação, então, é a cargo da professora Zulema Abrão, do IAG, Telluric Absorption Lines in ALMA. Ok. Obrigada. Bom, eu vou falar sobre as linhas de absorção telúricas, ou seja, que não provém do objeto que a gente está observando com ALMA, mas que provém da atmosfera terrestre, ou seja, são linhas espúrias e que não devem ser utilizadas em ciência. Ok. Então, acho que passei. Ok.
Então, esse é um resumo do que eu vou falar. Primeiro, vou falar da motivação de apresentar esse trabalho aqui, que é um trabalho relativo à alma e não a algo que a gente está desenvolvendo em Brasil. Sobre as observações que levaram a esse trabalho, origem do problema que a gente encontrou, que é grave, e as conclusões. Então, a motivação, hoje nós escutamos o tempo todo falar do projeto Olhama e como o projeto Olhama está usando várias das coisas que a alma usa. E o que vou falar agora é de ter cuidado com o que a gente está usando. Por exemplo, se a gente usa a calibração que usa a alma, vai chegar a resultados que não são corretos, como os que vou mostrar agora. O motivo é que a alma é um interferômetro, tem problemas muito diferentes ao Olhama, então tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando trabalha. Tá? Bom, com relação às observações das quais saiu esse trabalho são de uma estrela, Eta Carina, que Eta Carina é uma das estrelas mais massivas de nossa galáxia, é parte de um sistema binário, numa órbita muito excêntrica, e está embebida na nebulosa que é o Homúnculo, tá? Que foi material ejectado por essa estrela no século XIX. E o importante de Eta Carina emite em todo o espectro eletromagnético e especialmente tem emissão forte em ondas milimétricas e submilimétricas, que são as que nós observamos com alma. Então, agora eu vou mostrar as observações. As observações são de três tipos de observações. Uma delas, que é essa aqui, a estrela, que foram as observações de nosso grupo, que tem alta resolução espacial, essa estrela. Tudo isso são várias centenas de unidades astronômicas, o tamanho dessa região. E aqui está a estrela e aqui está a emissão bem estruturada, com uma forma bem definida. Essas observações foram obtidas no contínuo de 230 GHz, são radiação térmica, Bremsstrahlung, e foram obtidas em 2017, em novembro de 2017. Para analisar as linhas que eu vou mostrar para vocês, usamos também outras observações obtidas do archive de alma. Essas observações são... deixa eu dizer que essas observações aqui foram feitas para observar linhas de recombinação, não para outra coisa. A radiação contínua e linhas de recombinação, e foram publicadas aqui. Essas outras observações foram feitas em 2015, com menor resolução, por isso que essa parte corresponde a tudo isso. E foram com o objetivo de observar a molécula de CO na transição 2-1, também em frequências próximas a 230 GHz, isso é o contínuo, não a linha, tá? E foram publicadas em 2018. E, finalmente, essas aqui são em 354 GHz, obtidas em 2016, ou seja, em uma época intermediária. A resolução é um pouco menor, você vê, mas a forma é muito similar a essa aqui. E foram publicadas por Bourdieu e Rizzo, e destinadas a observar a molécula de CO na transição 3-2, HCN e HCO+. Ok, então entremos nas linhas que a gente detectou. As linhas, essa aqui. Então, a primeira de todas foi detectada por nós nessas observações aqui, além da linha de recombinação, que era nosso objetivo, nós detectamos uma linha muito bem definida, ou a relação sinal-ruído aqui. Em preto é a linha, o espectro da Eta Carina, que é esse espectro em preto, que tem uma linha de absorção e também linhas de emissão. Tá? E em vermelho é o espectro da calibradora.
A calibradora se observa quase simultaneamente com o objeto que a gente está estudando para calibrar especialmente a fase do interferômetro e também a amplitude, mas especialmente a fase, por isso que é tão importante. E como vocês podem ver, na calibradora não aparece nenhuma linha de absorção. Mas eu vou mostrar que a frequência dessa linha, que depois foi identificada como uma linha de metanol na estrela Eta Carina, na verdade está muito próxima em frequência de uma linha de ozônio de nossa atmosfera. Então, aí que começa a surgir a questão, será que essa linha é verdadeira ou é uma linha telúrica? Tá? E aqui, nesse mapa, eu mostro o contínuo, como mostrei no slide anterior, e superposto um mapa de intensidade em contornos de toda essa linha, ou seja, essa linha integrada em absorção, só em absorção, tem uma distribuição muito parecida à distribuição do contínuo. E essa parte aqui é a parte de emissão, que também tem a mesma estrutura que a estrutura do contínuo. Então, a ideia, digamos, se eu interpretasse isso fisicamente, eu tenho uma nuvem em frente de minha estrela ou do meu sistema que está emitindo, e essa nuvem está absorvendo, e por isso que vejo a absorção em cima da emissão do contínuo. Tá? Então, essa é uma das linhas estudadas. A outra linha é essa aqui. Essa linha é a mesma, só que observada em 2015. E aparece junto no espectro com uma linha, com a linha de CO na transição 2-1. E aqui estão superpostas as linhas observadas nas duas épocas. Em 2017 está em vermelho, que são nossas observações, e 2015, que são as observações do Smith, em preto. Então, o que vocês podem ver, aqui a intensidade é maior, tá? Mas a forma é muito parecida. Como elas foram observadas em duas épocas diferentes e temos um sistema binário em uma órbita muito excêntrica, eu posso entender que as intensidades sejam diferentes. Agora, também existe uma pequena diferença, não muito grande, no pico da linha, na frequência do pico da linha. Então, isso é algo também que tem que ser explicado. Então, essa é a mesma linha, a primeira linha, que poderia ser ozônio ou metanol. Essas são as linhas de CO que mostrei aqui. Essa CO2-1, o espectro mais ampliado da linha, agora em velocidade, essa velocidade e a frequência que mostrei antes era no local standard of rest, ou seja, no sistema no qual estaria Eta Carina em repouso ou em uma certa velocidade que eu conheço. Tá? E aqui, isso aqui é mapa de intensidade, essa é a linha de absorção, e isso são de absorção, e isso aqui é em emissão, e em uma velocidade bem diferente. Mas eu estou mostrando só essa parte aqui. E essa é a transição de CO, mas agora na transição 3.2, com uma boa resolução espacial agora, por isso que esse arco que está aqui está com muito maior resolução aqui, e aqui está a linha de absorção, e a linha de absorção é essa aqui, e vejam só, em velocidade, é muito parecida a velocidade em duas épocas bem diferentes, com um ano de diferença. E o terceiro espectro que eu estudei é esse aqui, que agora já são linhas mais fracas, de essa molécula que é metildiclorado. Em português seria metildicloro. Metildicloro é o gás que se usava nos refrigeradores e que foi proibido porque ficava todo na atmosfera. Então, essas são as frequências do metildicloro. Tá? Então, eu nem vou falar de outra interpretação, porque numa época eu interpretei isso como linhas de água, tem uma transição de linhas de água nessa frequência, mas são as frequências do metildicloro. E quando eu observo elas em frente do contínuo,
elas têm essa estrutura aqui. Ok? Então, bom, e aqui está o espectro, esse é o espectro só da linha, e esse é o espectro superposto à calibradora em vermelho, que, como vocês veem, na calibradora também não aparecem essas linhas de absorção, se bem que agora, com uma relação sinal-ruído muito pior, então eu poderia pensar que, quem sabe, é devido à baixa intensidade das linhas. Okay? Então, agora, qual seria a conclusão, digamos, mais simples? Bom, como não aparece na calibradora, então essas linhas são linhas realmente da estrela que eu estou estudando, tá? Do sistema que eu estou estudando. Mas não é bem assim. Por quê? Porque eu mostrei a frequência e as velocidades no Local Standard of Rest, ou seja, o que estaria no objeto que estou estudando. Mas agora vamos ver na Terra. Então, agora, aqui, as linhas aparecem no sistema topocêntrico, ou seja, na superfície da Terra. E vejam essa aqui. Essas duas, em 2015 e 2017, que estavam separadas em frequência, quando eu coloco no sistema da Terra, coincidem. E coincidem exatamente com a frequência do sonho. Então, são linhas telúricas, realmente. E as linhas DCO também têm velocidade zero quando estão na superfície da Terra. Tá? Então, todas essas linhas são telúricas, mas a linha anterior que eu mostrei aqui, que tem exatamente a frequência prática. Não é que a frequência seja a mesma, mas a separação entre estas duas linhas corresponde exatamente à separação entre dois estados, duas linhas entre estados da molécula de metildicloro. Okay? Então, a conclusão é que realmente essas linhas não são verdadeiras, são linhas telúricas. E então, agora a explicação. Por que acontece tudo isso? E o que tem isso a ver agora com o que eu vou falar sobre Llama? Bom, a origem do problema é que a calibração em frequência que a ALMA faz não é correta. Tá? E não é correta pelo seguinte: eles calibram a banda passante em baixa resolução de frequência. Ou seja, eles pegam 256 canais em 2 GHz. Ok? Isso para calibrar em frequência. Ou seja, observam um quasar, em princípio um quasar tem um espectro plano, e se existe qualquer diferença em frequência é devido ao espectrógrafo, e o sinal é dividido por esse espectro. Tá? Quando se observa a fonte que o observador pede e a fonte calibradora em fase, que tem que ser igual que a fonte observada, com as mesmas condições, então aí se aumenta a resolução. E, por exemplo, o que nós observamos foram 4.096 canais. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho meus 4.096 canais, mas realmente em grupos de 16 canais, de 256 canais, ou seja, eu tenho 16 grupos, tenho 256 grupos de 16 canais cada. E o que acontece dentro desses 16 canais é resolvido por modelos atmosféricos. E esses modelos atmosféricos dependem do conteúdo de vapor de água que é medido. Mas os modelos não são perfeitos. Então, se a gente lê o manual de ALMA, o manual diz que a precisão é de 5%. Então, em princípio, cada uma de minhas medidas tem uma precisão que é de 5%. Mas então por que me aparece aquela linha tão forte? Porque essa linha é integrada em um monte de pixels, e cada um deles me dá 5%. Mas quando eu integro todos eles, é um erro sistemático, não é como os erros aleatórios que se compensam. Então, tudo isso vai se somando e me aparece uma linha espúria. Okay? Então, esse é o motivo pelo qual... E por que não aparece na calibradora? Porque a calibradora é uma fonte pontual, é um quasar. Então, na calibradora só tenho aquele 5%, não tenho o 5% somado
em monte de beams, ok? Então, esse é o modelo. Então, o que acontece nesses 16 canais que eu estou pegando o valor médio e modelando? E aqui vocês têm, em 230 GHz, a linha do ozônio é essa aqui. Isso aqui é a temperatura do sistema. A temperatura do sistema é proporcional à absorção atmosférica, à transmissão da atmosfera. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor é a transmissão. Então, é lógico que a linha do ozônio vai atrapalhar muito, porque estou integrando 16 pontos nessa linha. A CO2 é muito menos. Aqui tem um bumpzinho, mas é pequeno. E a de CO32 também está aqui. Mas, mesmo assim, elas aparecem como linhas telúricas. E a outra molécula está aqui no lado, na subida dessa linha, que eu acho que deve ser uma linha de ozônio também em frequências altas. Então, em todos esses casos, a contribuição da atmosfera não é bem eliminada e dá esse problema. Então, isso que eu queria falar. Minhas conclusões são que é muito legal usar um pipeline fornecido pelos observatórios para reduzir nossos dados, mas é necessário saber o que esse pipeline está fazendo. E também que não sempre as soluções obtidas em outros observatórios, por exemplo, em ALMA, com relação à llama, devem ser usados, porque às vezes são intrínsecos. Por exemplo, por que a ALMA usa esse método de calibração? Primeiro, para ganhar tempo, porque se em lugar de observar o calibrador da banda passante com 256 canais, ele usasse o 4096, aí ele levaria mais tempo. E segundo, porque também não tem memória suficiente para guardar os dados, porque isso tem que ser observado em cada uma das antenas e depois levado para o correlacionador, e isso leva uma quantidade enorme de memória. Então, esse não é o caso de llama, por exemplo. Então, no caso de llama, decididamente a gente vai observar a calibradora de banda com a mesma resolução. Mas isso é uma coisa que até a gente já discutiu e se falou, não, mas se a ALMA faz isso, eles devem saber por quê. Bom, eu estou explicando por quê. Obrigada. Obrigado, Zulema, porque você ficou no tempo sem que eu avisara nada. Hein? Foi a única. A gente treina antes. Bom, eu já aproveito e falo uma coisa. A conclusão maior é que tem que guardar todos os dados. Exato. Não pode jogar nada. Exato. E, por último, já me adianto, vocês conseguiram corrigir aí? Tirar... Não publicamos isso até o Mosley. Até o Mosley Notes fez um tweet do nosso trabalho. Está publicado, não corrigimos. Não corrige, é só mostrar o erro. Só mostramos o erro porque não tem nada a corrigir, não é verdadeiro. Mas tem papers, ou seja, deixa eu dizer, o primeiro paper que eu mandei foi com toda a teoria de onde que saíam essas linhas. Aí eu referi e me falou... está muito bom o paper, mas mostre que as linhas são reais e que essa linha aí não é ozônio. Aí que a gente percebeu e retiramos o paper e escrevemos outro. Tem uma linha de ozônio em 390 e alguma coisa ainda. Que essa é 355, mas tem outra mais acima. Porque um dos objetivos iniciais do SCT era monitorar essa linha, que está perto de 405. Bom, perdão, que alguém pergunta. What's the origin of the CO in the atmosphere? CO? Why we have CO? I have no idea. But you see that there is a part in there. Yeah, it is. Might be the composition of CO2 by UV radiation? Maybe, yes. Algo mais? Bom, se não, de novo, obrigado, Zulema.